no programa Independente de hoje, o nosso assunto é anabolizante. E, doutora Mila, a gente estava falando dos efeitos do anabolizante até a ponto de chegar à morte, né? Antes de chegar à morte, que efeito mais ele faz no organismo? Tem alguma disfunção? O que pode acontecer? Para que os jovens entendam isso também. Tá. Então, o seguinte, quando a gente está dando uma medicação que ela é muito parecida com a testosterona, ou até a própria testosterona, né? Tem atletas aí de academia que gostam de usar testosterona. Então, ela não está sendo mais produzida pelos meninos, né? Então, você só tem a testosterona que você está usando. Isso, você faz um bloqueio na hipófise. Então, você não tem mais o estímulo que você deveria ter. Então, pode causar o que a gente chama de hipogonadismo. Quer dizer, o testículo do menino não funciona mais. Porque de tanto hormônio que ele recebeu fora, isso não estimulou mais o testículo. Então, uma coisa super séria. Com certeza. Na verdade, ele busca fora uma droga e aí o organismo, que de maneira natural pode fazer... Nossa, gente, que sério, né? Muito a gente sério. acha que é brincadeira, né? Ah, já viu piada, né? De que é fortão, mas não é só piada, então. Não é só piada. E é interessante uma coisa, Sandra, que é a imagem que a gente tem da gente. Porque às vezes a pessoa, ela tem o corpo bonito, ela tem o corpo perfeito, mas ela não se vê daquela forma. Então, ela começa a procurar essas coisas todas e cai num conto do vigário como esse, cai num problema sério como esse, que é um problema que leva à morte. A gente vê, é um problema que traz só prejuízo, né? A doutora Mila estava falando, não tem nada de bom. E ainda assim, muitas pessoas sofrem com esse problema em casa. Sofrem, pessoas que estão nos vendo agora, de repente faz uso desse tipo de anabolizante. Então, assim, e é interessante porque a pessoa, ela olha para o espelho, ela se olha no espelho e ela não se vê da forma real, né? Há uma dismorfia nisso daí, que gera uma série de outros problemas. Então, ela precisa pedir ajuda, né? Começando com a família, pedindo ajuda para a família, se ela é uma adolescente e tal, para conduzir, tanto para um cuidado médico, um psicológico, e aí vai. Com certeza. E, doutora Mila, o que acontece quando um jovem, né, ele decide fazer uso de anabolizante e depois ele para? O que acontece no músculo? O músculo imediatamente murcha ou tem algum resíduo que fica? O que acontece? Não, ele tende a murchar, ele vai voltar para o seu estado natural, né? Então, assim, toda aquela massa artificial que ele conseguiu, ele vai perder. Tá. Então, tem essa perda, sim. E é lógico que você pode ficar com sequelas, né? Como eu falei, essa questão do funcionamento do testículo, você pode ficar com sequela, o fígado, né? Então, esses problemas psíquicos que a gente fala, mas assim, a massa muscular perde totalmente o efeito. E as meninas ficam, de uma certa maneira, ingerindo um hormônio masculino. As meninas... Gente, que sério, engrossam né? a voz, aumenta o pelo, pode ter aumento do clítoris e depois não volta mais, o aumento do clítoris não volta. Então, e tá assim, eu vi bastante na internet umas meninas falando com uma voz grossa, não tem? Fica muito bastante que tá... né? Perde toda aquela doçura. Gente, mas com tudo que vocês estão falando, a tendência era diminuir, né? Por que você vai fazer uso, né? Mas assim, não, eu percebo que é um mundo meio blindado, né? Em que nada se escuta, né? Só aquele mundo, não escuta o que eles estão falando, eles não sabem nada, é besteira. A gente usa um ciclo, depois passa, a gente usa de novo e usa medicações que aí estimulam o testículo, faz o anabolizante, mas usa outra medicação que estimula o testículo, aí junta o hormônio de crescimento junto, Isso que a doutora Mila falou, uma coisa importantíssima. Uma das coisas que mais atrapalha o ser humano é esse instinto de querer ser mais esperto. Veja bem, não é alguém com maior caráter ou alguém que faça a coisa certa, é querer ser mais esperto. É burlar as coisas. Eu costumo dizer, tem 3 coisas que ferram a vida da gente, só 3. Mentir para você mesmo, esperar as coisas de onde não vem, né? E bancar o que você não é. Comece por uma e uma sempre gera outra. Então, a grande mentira da vida, a pessoa diz assim, não, eu controlo. Está mentindo para você mesmo. Por quê? Não, eu vou ficar com o corpo de um atleta, de miss. Você já está mentindo para você mesmo. E já está bancando com uma coisa que você não é, porque daí você sai do seu prumo, né? Então, uma coisa gera outra. E esse é o caminho mais rápido para uma dependência química, para o caminho das drogas, para o caminho das mentiras. Mesmo porque, né, Evandro, eu acho que assim, os jovens estão aqui, eu até vou fazer essa pergunta para eles. Mas, gente, tudo que a gente quer fazer na vida dá trabalho.
Você ser um bom profissional tem que estudar muito. Você ser qualquer coisa que você faz na vida do trabalho. Então, anabolizante, você injeta uma substância ou usa uma substância que logo você vai ficar forte, com um pouco de atividade física. Né? Aí a minha pergunta vai para vocês. Vocês vivem com essa ilusão de que um tipo de droga ou, sabe, uma açãozinha só pode mudar e melhorar muito a vida de vocês? Quem quer falar? Mariana? Quer falar? Eu acho que tipo, uma pessoa que é atleta, assim, ela quer chegar a um alto nível, que é, tipo, por exemplo, ir para as Olimpíadas, assim, e ela tem que se esforçar bastante para isso, mas ela tem que procurar alguém que conhece do assunto, entendeu? Tipo, não adianta nada ela mesmo ir lá e se medicar e fazer tudo do mais fácil, mais rápido, para chegar a um alto nível de massa muscular, de ficar mais forte, mais rápido. Acho que precisa procurar alguém que conhece mesmo e se esforçar para chegar a um nível bom no corpo, assim. Então, mas assim, né, você vê que até no esporte, né, de alto rendimento, vamos falar do boxe não, tô por fora do... MMA? MMA, Anderson Silva. Anderson Silva. Acho que é a coisa mais emblemática que a gente tem. Gente, você imagina o dinheiro que essa pessoa não tem, você imagina os profissionais que estão ao redor dele, né? Ele sabia que ele ia passar pelo teste e mesmo assim ele usou medicações que não podem ser usadas, né? E, gente, ele perdeu o que ele perdeu. Então, quer dizer, nesse mundo já, né, que a gente está falando de altíssimo nível, já existe isso, que dirá nas academias, que você não tem o exame antidoping, né? E que você não vai ser tanto cobrado por isso, mediaticamente, como o Anderson Silva foi e tal. E o que vocês têm que pensar, né, vocês que são jovens, é assim, o que me faz, né? Por que eu preciso disso, né? Por que eu preciso ter um corpo bonito? Porque a TV fala? Porque a imprensa fala? Porque meus amigos são diferentes? O que é um corpo bonito? Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa ela entra numa via da vida e que ela transforma tanto o corpo. A gente vê pessoas que usaram anabolizantes com o corpo deformado e que depois essas pessoas se arrependem ou que utilizaram outras substâncias, né, hidrogel, sei lá o quê, fizeram intervenções cirúrgicas diversas e depois se arrependem porque elas perderam o elo, inclusive com a razão, inclusive com a realidade. Então, às vezes a pessoa, a doutora Mila estava falando que muitas mulheres que usam os anabolizantes ficam masculinizadas. E ela fala, não, mas eu paro, eu aguento mais um ciclo. E não para. E não para de jeito nenhum, e não vai. Às vezes para quando acontece alguma coisa muito ruim na vida ou já está tarde demais. Então esse que é o problema. O que é um corpo bonito? É um corpo onde tem alma dentro. Essa eu acho que é a grande questão. Digamos todos, então. Somos todos bonitos. Sim, somos todos bonitos. Quando eu acredito que nós somos, sim, criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. A questão é quando nós passamos a enxergar Deus em nós mesmos, acho que a gente refreia muito colocar porcaria dentro do corpo, seja lá qual for, qualquer tipo de droga. A gente não põe droga na mente, a gente não põe droga injetável, a gente não cheira droga, a gente não faz nada quando nós reconhecemos essa centelha divina dentro da gente. Porque o desespero, Sandra, acontece quando na sua vida você não percebe um sentido. Aí dá desespero. Ou você não vê um sentido naquela angústia, naquela dor daquele momento. Então a vida... Ou quando o sentido eu quero ter um corpo bonito. Quando é só isso. Quando o sentido é só esse. Exato. Até eu acho assim, né? Porque quem não teve essa idade, né? A gente quer um corpo bonito, lógico que a gente quer, não é? Mesmo fora dessa idade, doutora. Mas depois a gente fica mais tranquilo. Mas eu acho que nessa idade tem isso, né? A gente tem que ser aceito, tem... Então, assim, você querer um corpo bonito até é interessante, né? Você ser saudável, se alimentar de um jeito legal, ir para academia, praticar esporte. Isso é um lado muito bom e bonito e saudável na vida de vocês. A única coisa que se eu puder alertar vocês, o que eu falo é o seguinte. Quando vem uma coisa fácil demais, gente, é pegadinha, entendeu? É pegadinha. Quando alguém fala, toma isso que você vai ficar mais... É pegadinha. Então, continue assim, sabe? Comendo bem, fazendo exercício físico, né? E assim, essa coisa do esporte é muito saudável, que vocês vão... E quem quiser cortar caminho, com certeza o caminho... Vai ter problema. Vai ter problema.
Gente, finaliza esse programa com essa mensagem da doutora Mila, né? Super importante, né? Exatamente isso, para que cortar o caminho, né? A gente consegue tudo que a gente quer na vida com muito esforço, com muita dedicação. Muito obrigada pela tua participação, doutora Mila. Obrigada pelo convite. E é você, né, Evandro, tentando explicar pra gente um pouco mais sobre o ser humano, né? Essa coisa complexa que nós somos, né? Fica complexo a partir do momento que nós nos distanciamos de nós mesmos e das coisas boas da vida. Então, a vida, ela não é tão difícil. O que transforma difícil é quando a gente se desapega das coisas que são realmente importantes para a gente. Tudo que Deus criou, ela perpetua a vida da gente, faz a vida da gente melhor. E um corpo saudável é aquele que você coloca as coisas naturais, né? Que são os bons hábitos. A doutora falou uma coisa maravilhosa, que é não corte caminhos, não caia na má ideia dos atalhos. Isso serve para tudo na vida. É um conselho muito sábio que a doutora deu aqui e com certeza vale para todos nós. Com certeza. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado. Tenho certeza que de alguma maneira esse programa vai ajudar muito vocês a pensar em algumas escolhas. E a você que nos assistiu, obrigada pela sua participação no nosso programa. Se você tem alguma ideia de pauta ou quer saber mais sobre algum tema que possa gerar uma dependência, escreva pra gente, ligue para o programa Independente que a gente vai até você levando a sua informação, o que você quer saber. Eu te espero semana que vem. Até lá!